Caldas Novas foi descoberta por acaso em 1722 por Bartolomeu Bueno da Silva, o filho do bandeirante Anhanguera, que estava à procura de ouro na região. Meio século depois, o minerador Martinho Coelho de Siqueira chegava a estas terras em busca de ouro e encontrou abundantes fontes de águas quentes. Conta a história que num certo dia, Martinho estava caçando à beira do rio Pirapitinga, quando ouviu o latido insistente de seus cães. E seguindo em direção ao barulho, deparou com os animais escaldados na lagoa, que deu o nome de Pirapitinga. Quando Martinho faleceu, seu filho Antônio, o tenente Coelho, assume a administração das terras que o pai havia apossado e dá início à colonização, construindo a primeira casa nas redondezas, Casa Tenente Coelho. Foi nessa época que o capitão-geral da província de Goiás veio se tratar de uma doença reumática. Curado, ordenou espalhar a notícia que atraiu o botânico e escritor Auguste de Saint-Hilaire. Maravilhado com o poder de cura das águas, o francês escreve no seu diário de viagens um capítulo denominado As Fabulosas Águas Quentes de Caldas Novas, que se transformou em um livro 100 anos mais tarde, atraindo a curiosidade internacional. Luiz Gonzaga de Menezes, de passagem pelas redondezas, se encanta por Rita Parreira, com quem logo se casa. Aliado a Domingos José Ribeiro, dono das terras que eram do Tenente Coelho, teve a ideia de tirar os ex-escravos e pessoas humildes da miséria em que viviam e assim encabeçou a construção do vilarejo próximo ao local onde foi erguida também a igreja de Nossa Senhora do Desterro, padroeira da cidade, mais tarde substituída por Nossa Senhora das Dores. Em 1870, surge a primeira escola, tendo como professor Limírio Ribeiro Quinta. Famílias de diversos locais vinham se estabelecer na região. Cândido Gonzaga, filho do coronel, desvincula Caldas Novas da comarca de Santa Cruz. Logo, a vila se torna distrito de Morrinhos. Traçava-se então um novo rumo na história com a chegada do jovem Bento de Godói, casado com a neta de Cândido Gonzaga, Maria Teresa. A exploração das águas termais ganha reforço com a primeira casa de banho, edificada por Victor Ala. Não tardou, os seus herdeiros se unem ao médico Ciro Palmerston para construir o balneário municipal. Em 1911, Caldas Novas é emancipada. Instala-se a Intendência e o Conselho Municipal Provisório, sendo Bento de Godói nomeado presidente. Em 21 de outubro, são todos empossados conforme o registro no livro de atas. Logo vieram as eleições. Bento é mantido no cargo e dá início ao plano de modernização urbana com a ajuda do irmão Juca de Godói. Em sua administração é instalado o primeiro telefone, a primeira tipografia, trazida a primeira máquina de costura, o primeiro gramofone, o primeiro automóvel, construído o primeiro cinema e criada a banda de música, tendo o mestre Orlando como um dos componentes. Nas eleições seguintes, Bento de Godói elege Orcalino Santos, tio de sua mulher, como seu sucessor. Seguindo o ideal progressista da família, Juca de Godói assume logo depois a função de intendente e constrói a estrada para Ipameri e o primeiro aeroporto da cidade. Na sua gestão, a vila é elevada à categoria de cidade. Alguns anos após, o médico Ciro Palmerston é nomeado prefeito, abrindo espaço para seus sucessores, que deram à cidade uma contribuição excepcional. Mas a escolha dos vereadores pelo voto direto só aconteceu em 1947, na gestão de Oscar Santos. Nesta época, a Câmara teve papel fundamental no desenvolvimento da cidade. Em janeiro de 1951, toma posse a primeira vereadora de Caldas Novas, Custódia Guimarães Rabelo. Marcada pela obstinação e coragem, a gestão seguinte, de João Ozeda Ala, traz a Caldas Novas áreas de cidade organizada. Com poucos recursos, ele construiu o clube recreativo, a cadeia pública, a delegacia de polícia e deu início à construção do Cine Teatro Caldas Novas. Nesta ocasião, Juscelino Kubitschek visita a cidade pela primeira vez. Oscar Santos volta a ser nomeado prefeito. Filho de Orcalino Santos, o jornalista e historiador era brilhante em tudo o que fazia. Com Celso de Godói, fundou o primeiro jornal da cidade, o CRO. Idealizou a Academia de Letras, se tornando o patrono da 11ª cadeira. Foi chefe de departamento e secretário municipal de turismo.
fundador da loja maçônica Segredo e União e do Rotary Club Caldas Novas, tinha uma visão excepcional sobre o potencial turístico de Caldas Novas, sendo um de seus maiores incentivadores. No começo dos anos 60, Caldas Novas entra num acelerado ritmo de crescimento e expansão turística com a construção da estância Termas Pousada do Rio Quente. Ao herdar as terras do pai, que ainda pertenciam a Caldas Novas, Martinho Palmerston e seus irmãos deram início às obras de 2 dos primeiros hotéis de luxo da região. Não tardou e novos empreendimentos começaram a aparecer. O progresso passa a exigir mais da Câmara Municipal, que aprova projetos de extensão da rede de telefonia, instalação da antena de TV, asfalto no centro da cidade, obras de infraestrutura e extensão da energia elétrica. Por seu desempenho, Martinho Palmerston é nomeado prefeito, substituindo Augusto Gonzaga de Menezes, que tinha grande prestígio junto ao governo estadual e federal. Nesta época, prefeito de cidades consideradas estâncias hidrominerais eram nomeados pelos governadores. Mas em 84, o então presidente da Câmara, Mauro Henrique de Souza Lemos, assume o executivo no lugar de José Araújo e promove a primeira eleição direta para prefeito em Caldas Novas. Toda a cidade se mobiliza em torno das eleições. O clima era de festa. A Câmara Municipal foi palco de acirradas e importantes discussões. Seus presidentes e vereadores tiveram um papel fundamental na composição de um poder legislativo forte e respeitado. Por vários anos, as mulheres foram meras espectadoras do universo político. No início da década de 90, a cidade volta seu olhar para a competência feminina, elegendo suas vereadoras. Executivo, legislativo e judiciário dividiram o espaço físico desde a emancipação do município. Só em março de 2002, a Câmara é instalada em prédio próprio com a denominação dada pelo vereador Uíris Arantes, de Paço Legislativo Martinho Palmerston. 8 anos mais tarde, o prédio é ampliado, dando início a uma era de modernização e transparência implantada pelo então presidente Mauro Henrique Palmerston Lemos. Em sua administração, Mauro Henrique constrói o Museu Oscar Santos, com o objetivo de resguardar a memória da cidade, utilizando-se das mais avançadas ferramentas tecnológicas.